Bem-vindos a mais um Pode Estar 8. Olha nós aqui outra vez chegando aí na sua telinha, no seu aplicativo, no YouTube, no Deezer, no Spotify. E aquele convite que a gente faz, né? Já vai compartilhando, já vai se inscrevendo, porque o Pode Estar 8 está trazendo mais um conteúdo informativo aí para você, porque é esse podcast que traz o melhor da informação, do entretenimento, da cultura, do lazer, enfim, os assuntos que interessam a todos nós. Você confere no Pode Estar 8, porque junto com os nossos convidados, você também é a nossa estrela. E eu estou recebendo ele, Eric Fabian Chaves. Ele é natural de Belo Horizonte, terapeuta integrativo, corrija-me qualquer coisa se eu estiver falando alguma coisa errada, tá bom? E também, olha só, especialista em constelação familiar. Para muitos esse assunto pode aparecer constelação familiar, o que é? É isso que nós vamos estar abordando a partir de agora. Eric, bem-vindo! Obrigado, Sandra. Alegria estar aqui com você para falar um pouquinho da constelação. Eu falo que a constelação ela deu um boom a partir de uma série da Netflix chamava Uma Nova Mulher. E ela tornou conhecida por muitas pessoas. E eu tornei um fã da constelação familiar quando eu passei a primeira vez por uma constelação, né? A constelação familiar, Bert Hellinger, que é o criador da constelação, ele fala que o essencial é simples. Então eu estava lendo essa última autobiografia de Eu Bert vi que Hellinger. você trouxe bons conteúdos aí pra gente, né? Sim. E esse livro é bem bacana, né? Que conta a história dele. Ele fala que a constelação familiar é uma ajuda para a vida. Às vezes a pessoa está experienciando algo na vida, seja no trabalho, ou seja em uma situação familiar, ou dentro de um casamento, e não sabe por que as coisas não estão fluindo, né? Então a constelação familiar ajuda a ver aonde que isso inconscientemente está travando para que isso não flua, né? Então a constelação familiar é uma abordagem terapêutica, né, criada pelo alemão Bert Hellinger. Ele é psicoterapeuta, ele é pedagogo e ele teve várias formações para chegar dentro da constelação. Ele estudou terapia Gestalt, estudou programação neurolinguística, estudou psicanálise, terapia primal. Então, assim, ele compilou todos esses estudos dele e chegou na constelação. Então ele fala que ele não criou a constelação, ele desenvolveu um método a partir de tudo que ele estudou. A primeira experiência dele com a constelação familiar, aliás, a primeira formação dele foi como padre. E logo dessa formação, ele viveu 16 anos numa tribo que chama Tribo Zulus. Então ele passou nessa tribo durante 16 anos. E lá, Sandra, ele vinha que algo diferente ocorria naquela tribo. As pessoas tinham longevidade, os casamentos eram duradouros, haviam poucos conflitos. E ele começou a observar ali, durante todos esses 16 anos, o que ocorria diferente das famílias, né, lá da Alemanha, que era um período de guerra, e das famílias de todo o mundo. O que estava acontecendo que ali era diferente. Então ele fala que ele não criou as leis sistêmicas, que são as ordens do amor. Ele viu elas acontecendo dentro daquela tribo e isso foi a base da constelação familiar. E o que são essas três leis, essas ordens do amor que ele descreveu? A primeira, Sandra, é o pertencimento. Todas as pessoas têm o direito a pertencer à família. Como é que pode haver exclusões dentro de uma família, por exemplo? Às vezes a mãe teve um aborto e às vezes vivo, às vezes tem 2 filhos e pergunta para a mãe, quantos filhos você tem? Ela fala 2 e teve o aborto que é o 3º filho ou o filho do meio. Isso é um tipo de exclusão, tá? Antigamente as pessoas ficavam muito internadas em hospitais psiquiátricos
e às vezes essa pessoa não era incluída na família, às vezes nem se falava nessa pessoa. Isso também é um tipo de exclusão, tá? Às vezes tem alguém na família que tem algum tipo de alcoolismo e também não se fala nessa pessoa, como se ela ficasse de escanteio dentro dessa família. Então, Bert fala que quando há esse tipo de exclusões, há emaranhamentos. E esses emaranhamentos, eles acabam causando dentro dessa família repetições de padrão. O que significa isso? Alguém vai representar essa pessoa que foi excluída de alguma forma. Depois eu vou explicar um pouquinho como é que isso funciona, porque existe um campo de informação que é uma repetição de padrão. Se essa pessoa foi excluída aqui, uma pessoa que é descendente lá na frente, ela vai repetir esse padrão, tá? Eu vou explicar isso melhor, tá bom? Então, a segunda lei sistêmica, ordens do amor, é a hierarquia. Então, é a reverência a todos que vieram antes, tá? Então, aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos bisavós. Exatamente. E às vezes, Sandra, não significa que a gente tem que concordar com o que eles fizeram, mas é o respeito à vida que nós recebemos, né? E quando isso não é feito, também há o emaranhamento, né? E a terceira lei é o equilíbrio entre dar e o receber, que é muito importante também, mas não acontece nas relações entre pais e filhos. Por quê? Os nossos pais, eles nos deram a vida, e isso é muito grande. Não tem como os filhos retribuírem essa vida. O que eles podem fazer é passar ela adiante. E a terceira lei é a lei do equilíbrio entre dar e receber. Essa lei, ela não é empregada entre pais e filhos, porque nossos pais nos deram a vida, e a vida é muito grande. Então, ela pode ser retribuída no sentido da gente passar a vida adiante e a gente fazer os nossos feitos, né, as nossas realizações diante a vida. Então, esse equilíbrio entre pais e filhos há dessa forma, os filhos passando a vida adiante dessa forma. Mas essa lei do dar, o equilíbrio entre dar e receber, ela acontece muito nas relações, por exemplo, de casal. Às vezes, uma pessoa está dando muito dentro de uma relação e o outro está só recebendo. Então, há um desequilíbrio aí. Não significa que um dá 50% e o outro tem que dar também 50%, mas tem que ter um equilíbrio. Porque às vezes a pessoa está dando muito ali e ela tem um motivo. Às vezes ela não recebeu dos pais e ela quer dar muito para o outro como uma forma de compensação, né? Mas só que a pessoa que está recebendo muito, aquilo se torna pesado para ela, porque ela não consegue fazer também por essa relação, né? Então ela, a que recebe muito, por incrível que pareça, ela acaba saindo da relação porque ela fica sem força para ela poder fazer essa contribuição dentro da relação. Seria uma espécie de sufoco? Ela se sente sufocada com esse excesso que o outro está passando para ele? E acaba não tendo um equilíbrio, né? Sim, porque fica uma distância muito grande um sentimento do outro. Exatamente. Ele fica, a pessoa que está recebendo muito, ela fica sem condições de retribuir. E é exatamente o que você falou, ela acaba sentindo sufocada, né? Porque ela só está recebendo. Né? Sim. Então, quando acontece isso, Sandra, bem colocado isso, é importante a pessoa que está dando muito observar e ela falar assim, não, eu vou diminuir isso para que ele possa crescer e fazer a parte dele, né? É uma observação dentro da relação que a pessoa tem que fazer, porque às vezes ela está dando demais e aquilo se torna pesado para outra pessoa. E às vezes tem medo de perder o parceiro ou a parceira, ele vê numa situação ali, eu estou perdendo, então eu vou jogar aquela carga que vem lá já, como você está explicando, de outras vidas, de uma hereditariedade que está passando para a pessoa, seria mais ou menos nesse campo. Exatamente. Então, por isso que tem que ter o equilíbrio, aproximar, está dando 30%, o outro vai chegar a 25%, a 28%, já começa a equilibrar. Esse seria o grau de percentual nesse assunto? Na verdade, assim, é um equilíbrio. Sim, né? sim. Então, assim, vamos pensar no equilíbrio, assim, 50, mas não é assim à risca, né? Tá. Porque às vezes, no momento, às vezes está desempregado, Sim. Aí o outro está ali fazendo as tarefas de casa, né? Então tem às vezes há um desequilíbrio, mas um desequilíbrio momentâneo,
que no momento certo aquilo haja um equilíbrio novamente, né? Mas não é ferrenho. E você trata, nesse caso, a pessoa, por exemplo, um casal vai procurar você. Você consegue desvendar isso? Como que é? Então, dentro da constelação familiar... Isso, me explica como funciona isso diante desse tema que nós estamos abordando aí, do casal. Um dá mais, outro dá menos carinho, menos se dedica muito, outro não dedica tanto. Como que é tratado isso pela constelação familiar? Então, vamos lá. A constelação familiar, ela acontece a partir de um tema. Então, a pessoa vai lá, nesse tema específico, tá? Da relação de casal, ela vai falar que ela está com uma questão com o marido dela, por exemplo. Sim. E ela quer olhar para isso. Então, a constelação familiar, ela acontece a partir de uma representação. A gente vai ter ali, vamos falar da constelação que tem pessoas representando, que tem outras modalidades, a gente pode conversar depois. Mas ali tem pessoas representando pessoas, o marido dela, por exemplo, essa questão da dificuldade dentro do casamento, ok? Então ali a gente colocou um representante para o marido, um representante que é essa dificuldade, colocou a pessoa representando. Bert fala que quando essas ordens do amor ou leis sistêmicas não estão ordenadas, elas não estão acontecendo dentro das famílias, ao que ele chama de emaranhado, tá? E é para esse emaranhado que a gente olha dentro da constelação familiar. E Eric, me diz, o que é campo morfogenético? Sandra, o campo morfogenético, ele foi muito estudado por Rupert Sheldrake, que é um biólogo alemão. O que significa isso? É o campo onde a constelação trabalha. É o campo de informação. É ali dentro desse campo que a gente vai colocar as representações e as pessoas vão ter sensações de pessoas da família do constelado, tá? Eu tenho um estudo dentro do campo morfogenético que chama Centésimo Macaco, que rapidamente eu vou falar sobre ele para você entender um pouco do que é o campo morfogenético. Numa certa ilha, isso é um estudo, tá? Tem literatura sobre esse estudo. Um certo tipo de macaco vivia numa determinada ilha e eles comiam batatas. E esses macacos, eles pegavam a batata da terra e comiam. E quando eles comiam, eles sujavam a boca, né? E um macaco, por acaso, essa batata caiu na água, né? Tinha um rio, ele caiu e ele lavou essa batata, tá? Então, ele percebeu, esse macaco percebeu que, na verdade, a batata lavada era mais fácil para comer. Então, outros macacos dessa ilha começaram a fazer isso, observaram esse macaco e começaram a fazer isso. Então, da mesma espécie, quando chegou no número de macacos, por isso que eles chamam de centésimo macaco, outros macacos de outras localidades que não tiveram contato com esses macacos começaram a fazer as mesmas coisas. Então, por que isso é importante dentro da constelação? É a questão de repetição de padrões, tá? Como é que acontecem essas repetições de padrão dentro das famílias? Às vezes, um filho faz a mesma coisa do que o avô, do que o bisavô, por essas repetições de padrão que acontecem. E a outra coisa também que é importante que acontece dentro desse campo morfogenético é por que uma pessoa está ali representando uma pessoa, por exemplo, da sua família e ela está tendo a sensação da sua mãe, por exemplo. Acontece dentro desse campo energético, né? Ela está ali sentindo uma sensação, um sentimento, e é assim que é feito o movimento dentro da constelação. Então, o campo morfogenético é onde acontece essa energia, vamos dizer assim, esse campo de energia que a gente consegue fazer os movimentos dentro da constelação. Entendi. E agora me diz o seguinte, como então as leis sistêmicas podem ser usadas no dia a dia? Sandra, essa observação a partir
do estudo das leis sistêmicas e da observação, como é que eu posso não excluir, né, uma pessoa da minha família, né? Se tem uma pessoa, por exemplo, que cometeu um suicídio, né? Dando um exemplo, aquela pessoa não é falada dentro da família, né? Então, ela colocar, e o vô, né? Ele pertence à nossa família, ele faz parte da nossa família. Ah, o meu irmãozinho que não nasceu, né? Que foi um aborto. Eu vou colocar uma representação dele aqui em casa, vou colocar um anjinho representando esse irmão, né? Então, assim, observar as leis, por exemplo, a hierarquia, como é que isso funciona, por exemplo. Às vezes os nossos pais envelhecem e nós passamos a cuidar dos nossos pais não como filhos, como pais dos nossos pais, né? A gente tem que estar ali na posição de filho para cuidar dos nossos pais, né? Se eles estão lúcidos, por exemplo, e se eles não querem fazer alguma coisa, a gente não pode obrigá-los a isso, né? A gente tem que respeitar a decisão deles. A gente pode cuidar sim, né? Os filhos podem cuidar dos pais, mas na posição de filho, né? Sim. E aquele mesmo caso que a gente comentou na relação entre casais, né? É observar. Eu estou dando muito dentro dessa relação, porque quem dá muito também acaba tornando pesado, né? A pessoa está ali fazendo pela relação, uma hora também ela esgota. Então, assim, agora eu vou dar a oportunidade para o meu parceiro fazer, né? Então, Correto. são essas observâncias dentro do nosso dia a dia que a gente pode fazer para integrar essas leis sistêmicas. E quando surgiu a constelação familiar? A constelação dita mesmo, constelação familiar, ela Reconheci. surgiu em 1982, né? Bert, há muitos anos, né, estudava várias terapias, mas o primeiro seminário dele ocorreu em 1982. Então aí que ele fala que surgiu realmente a constelação familiar. E toda essa literatura que nós temos aqui na mesa, a pessoa, pode encontrar em livraria? Como que a pessoa tem acesso a toda essa bagagem que está aqui em cima dessa mesa? Sim. Certo? Internet mesmo, sites de compras de livro, na Amazon, a maioria deles eu comprei na Amazon. Sim. Mas em grandes livrarias encontram, né? Bert Helling, ele escreveu mais de 100 livros, tá? E esses livros estão traduzidos em mais de 28 idiomas. Porque, como se diz, desde 1982. 1982. 1982, quer dizer, não é tão antigo, é um assunto recente, mas que você, assim, quantos adeptos, como que você trabalha com isso? Como que é o teu atendimento? O meu atendimento dentro da constelação familiar, Sim. Normalmente a pessoa nos procura, né, com um Sim, tema a ser constelado. Isso, certo. Né? A gente faz inicialmente uma entrevista com a pessoa, né? Então, antes da gente fazer a constelação, às vezes a entrevista demora de meia hora, às vezes até uma hora. A pessoa vai fazer o relato dela, vai trazer para a gente um tema específico, né? Então a constelação trabalha com um tema. Aí eu quero trabalhar meu relacionamento afetivo. Eu quero olhar para isso dentro da constelação familiar. Então a gente vai colocar ali dentro da constelação, depois que a gente fez a entrevista, entender um pouco os antepassados da pessoa, porque normalmente, Sandra, quando existe alguma questão na família atual, às vezes isso está vindo de trás, por uma repetição de padrão, tá? Às vezes, por repetição Vai buscar lá atrás. Vai buscar lá atrás. Às vezes a mãe teve um relacionamento difícil com o pai e aquilo ali acaba passando, de certa forma, a filha acaba repetindo o mesmo padrão de relação, tá? Não são todos os casos, mas há repetições de padrão que ocorrem dentro das famílias. Então, depois da entrevista, a gente é direcionado a uma outra sala, né, onde vai acontecer a constelação. Então ali tem pessoas, Sandra, representando, que vão representar essas pessoas da família. Por exemplo, vai representar a mãe, o pai, vai representar ela própria, né, a pessoa, e ela vai estar ali só observando os movimentos que vão ser feitos. A constelação que eu faço é de forma oculta.
A pessoa não sabe que aquela ali, as pessoas que estão representando, não sabe que ela está representando a mãe da pessoa, o pai da pessoa, está representando a pessoa. Interessante. Então envolve mais pessoas que vão representar cada membro do passado daquela pessoa e ela Isso, não... cada membro da família. A pessoa, depois eu mostro para ela que ela está representando ali, por exemplo, o pai, a mãe, e ela vai começar a observar qual que é a sensação que aquela pessoa está sentindo, qual o sentimento que ela traz, para onde que ela está olhando, né? E a constelação familiar, Sandra, ela tem basicamente duas funções. A primeira é trazer uma informação. A partir do relato da pessoa, eu estou com uma questão no meu relacionamento afetivo. Então ela traz informação como é que está ali dentro do campo. Para onde que esse marido está olhando? Qual o sentimento que ele está expressando? Né? E o segundo é colocar isso em ordem. Entendi. Tá? E o que é colocar isso em ordem? É conforme essas ordens do amor que foram descritas por Bert Helling, né? Então, todas essas literaturas foram dele, são dele? São deles, todas. Olha, Ordem do Amor, é a qual ele está falando agora, o Eric está falando agora. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui para os nossos... Essa aí é autobiografia. Autobiografia, um conteúdo, e olha os livros, tá muito bem elaborados. A Simetria Oculta do Amor. Nossa, ele dedicou mesmo. E Ordens da Ajuda. A ordem. Interessante. Ordens da Ajuda. Aqui tem um significado? São todos unidos, né? Olha que interessante. A ajuda em ordem. Então, olha só, boa literatura, muito bom você voltar, as pessoas voltarem a ler, assim, a se informarem. Sandra, porque às vezes está acontecendo alguma coisa na vida da gente e a gente não sabe aonde que isso está travando, né? Algo acontecendo, eu gosto do meu marido, a minha relação com ele, né, de 15, 20 anos, mas tem algo ali que está oculto e eu não consigo olhar para isso. Então ela busca a constelação familiar para olhar para isso. Outra coisa também que acontece muito, a minha relação com a minha mãe foi muito difícil na infância. Então a gente coloca ali representação da mãe, representação da pessoa, para ela olhar como é que está esse sentimento, para onde que a mãe está olhando. Às vezes, porque a mãe só dá para o filho aquilo que ela recebeu. Então, às vezes, ela não deu para a filha porque também ela não recebeu da mãe. Não te cortando, mas eu já ouvi casos que a mãe não consegue desenvolver uma relação de diálogo com a filha. Isso pode ser um bloqueio que ela teve lá atrás e ela fala, eu não consigo entrar em certos assuntos com a minha filha, eu não consigo conversar com a minha filha, parece que tem uma parede. Eu mesma já ouvi isso de muita gente. Tem uma parede, eu não consigo, eu estou vendo minha filha adolescente, eu não estou conseguindo dialogar com ela. A constelação tem um papel importante nisso? Muito importante, porque na verdade a constelação familiar, ela olha muito para as questões familiares, né, de antepassados. E se às vezes não é uma regra, se a mãe não consegue olhar para a filha, naturalmente a mãe dela também não olhou para ela. Há ali uma falta. E o bacana da constelação é isso, ela consegue, mesmo que as pessoas já faleceram, ela consegue ordenar essa energia dentro de cada um. A constelação ela não reverbera só na pessoa que está ali sendo constelada, mas em todo o sistema familiar. Bert fala que essa energia da constelação, ela está ali dentro daquele núcleo familiar por mais de um ano. Tá? Essa energia vai reverberando. Mas você fala assim, olha, como é que isso é observado no nosso dia a dia? De repente, eu não tinha uma relação muito bacana com a minha mãe e eu resolvo ligar, estar com ela, aquilo fica mais leve dentro de mim. De repente, a minha mãe me liga, né, me chama para estar com ela. A partir desse movimento da constelação, é uma energia que se movimenta na pessoa e em todo o sistema dela. E você pode trazer algum caso para a gente, claro, sem citar nome, cidade, tudo, de um atendimento que você recebeu, ou até mesmo a sua experiência própria? É bacana isso. A constelação aconteceu comigo, a primeira vez que eu participei, há 12 anos atrás, tá?
eu cheguei e relatei que eu trazia uma angústia muito grande e não sabia de onde que vinha essa angústia. E a vida estava correndo naturalmente, nada diferente acontecendo para que aquela angústia tá acontecendo, né? E então eu relatei isso, contei um pouquinho do meu sistema familiar, como é que era, né? Meu pai morreu, eu tinha 12 anos quando ele faleceu. Contei por alto como é que era o meu sistema. E aí, ela achou válido colocar a representação da minha mãe, do meu pai, do meu avô, da minha avó. E a pessoa que estava representando o meu avô, logo no início da constelação, ela deitou no chão, tá? Ela deitou no chão. E a pessoa que estava me representando ajoelhou e ficou com o olho direcionado para essa pessoa que estava no chão, que era o meu avô. E eu comecei a chorar, tá? A pessoa que estava me representando, desculpa, começou a chorar. Isso. O que isso significou? O meu avô, ele suicidou. Então aquilo ali é como se como ele foi, de certa forma, excluído, porque ninguém falava nesse suicídio do meu avô, tanto que eu fui saber do suicídio do meu avô após os 14 anos. Então ele foi um excluído da família. E quando há excluídos na família, alguém que vem depois começa a representar essa dor, essa angústia dele. Então essa angústia dele é o que eu sentia, tá? Então quando eu dei lugar a ele, né? Então a constelação ela trabalha com falas sistêmicas que vêm da programação neurolinguística. Então quando eu falo assim, eu vejo você, meu avô, eu te dou um lugar, eu vejo a dor que você passou. Então essas falas, elas vão apaziguando e dando um lugar a ele. E a partir disso, dessa constelação, essa angústia que estava comigo, ela foi cessando. Então assim, a experiência que eu tive com a constelação e depois eu fui estudar a constelação foi a partir daí. E lembrando que o Eric, ele também fez engenharia. Como que foi? Você chegou a formar para engenheiro ou você já migrou para constelação? Não, Sandra, eu trabalhei 25 anos como engenheiro, inclusive... Ah, você é engenheiro? Sim. Trabalhei 25 anos como engenheiro e vim para Poços para a construção do shopping. E aí trabalhei lá durante 16 anos, mas foi um chamado de alma mesmo, né? A mudar, a redirecionar esse caminho. E estou amando, né, trabalhar como terapeuta integrativo. A gente tem um espaço, né? Tá só como terapeuta integrativo ou também exerce a função de engenharia? Não, hoje não, somente abandonou a parte da engenharia e está seguindo esse ramo de ajudar as outras pessoas a construir, a reconstruir vidas. A reconstruir vidas. Muito interessante, viu? Isso tem me trazido muita alegria. E depois que você passou por esse processo, você se tornou, viu que abriu aquela tristeza dentro de você, não existiu mais. Na verdade, era um bloqueio. Essa energia vai movimentando, né? E assim, logo nos 2, 3 primeiros meses, isso foi cessando. Sim. E eu não tive mais, em relação a essa questão, dessa forma eu não tive. E também tem um outro caso que é bem interessante, que você até comentou em relação a bloqueios entre mãe e filha. Essa constelação foi muito interessante, Sandra. A filha, ela sentia que ela tinha alguma questão com o pai, tá? Só que na constelação, né, a gente fez uma entrevista com ela, colocou as representações, mas a questão não era com o pai. A constelação mostrou que a questão dela era com a mãe. A mãe, existia uma traição entre o pai e a mãe. A filha pegou as dores da mãe, ela carregou aquelas dores com ela. Então, ela não conseguia ali ter um olhar amoroso para o pai, mas, na verdade, ela estava carregando as dores da mãe. Então, quando ela se colocou ali no papel de filha, deixando com a mãe as questões entre a mãe e o pai, com a fala sistêmica assim: mãe,
eu deixo com você as suas escolhas. Você é grande, você fez as suas escolhas. Eu fico no meu papel de filha. Vocês me deram a vida. 50% da minha vida veio do meu pai, 50% da minha vida veio da minha mãe. Então eu respeito isso. A relação de vocês dois eu deixo com vocês dois. Então essas falas, elas trazem um apaziguamento e a pessoa fica no lugar dela, como filha só. Porque quando ela começa a entrar ali na relação do casal, ela está num processo de emaranhamento. Lembra quando a gente fala lá das leis sistêmicas? Sim. Respeitar a hierarquia, é isso, né? Ela ficar no papel de filha. Então, quando a filha começa a entrar na relação do pai e da mãe, ela está ali invertendo as ordens, né? Tem mais algum caso interessante assim que você pode trazer para a gente? Porque quem está assistindo o programa, muitos estão achando uma novidade, porque não é um assunto assim tão presente no nosso dia a dia, claro, para você que já está no meio. E você atende em algum lugar, como que faz para atender? Como que é para chegar até você, quem está nos assistindo? Tá. Sandra, em relação ao caso, eu vou falar mais um caso que é bem interessante. O filho, ele foi adotado, tá? Adotado logo nos 3 primeiros meses. Ainda um bebê. Ainda um bebê. E ela foi, a convivência dela, ela não sabia que ela era adotada. A família não passou, né? Não contou que era uma adoção. E ela conviveu ali até os 14 anos, pensando que ela era legítima. Filha legítima, né? Que aqueles pais ali eram os pais biológicos. Mas esse adolescente chegou aos 14 anos com uma grande angústia, como se tivesse um vazio, como se algo faltasse, né? E os pais adotivos contaram para ele, então, que ele era adotado aos 14 anos. Só que o tempo passou e ele não conseguiu o contato com os pais biológicos, e o tempo passou e ele carregou essa angústia. Então, quando chegou aos 21 anos, ele procurou a constelação familiar, tá? E na constelação familiar, ele pôde fazer esse encontro com os pais biológicos representados ali. Então, esse encontro com os pais biológicos apaziguaram ele, aquela angústia. Ele pôde seguir em paz a partir... porque, na verdade, se não fossem os pais biológicos, os pais adotivos não podiam cuidar dele, né? Então, quando a gente dá um lugar... Porque ali o que houve? Houve uma exclusão também, né? Sim. Aqueles pais biológicos não estavam pertencendo. Muito novinho ainda, né? Um bebezinho. Então ali a inclusão desses pais biológicos trouxeram essa paz. E em relação ao local, né, nós atendemos ali na rua Rômulo Cardilo, número 650, no bairro Jardim Ginásio. No telefone 35, né? 99157-5599. Repetindo. 35 99157-5599. Antes da próxima pergunta, que eu já vou fazer para você já, quantos livros tem Bert? E se existe, por exemplo, uma pessoa que está nos assistindo, qual você indicaria para ela ler primeiro, ou é interessante ela primeiro entrar em contato com você? Essa pergunta você me responde daqui a pouquinho, porque agora eu vou falar com você que está aí do outro lado da telinha acompanhando esse assunto muito interessante, que é a constelação familiar. O Eric dedica hoje a vida totalmente a esse assunto, tem mais áreas que ele atua. Ele abandonou a engenharia, ele é engenheiro há quantos anos? 25. Há 25 anos, bodas de prata em engenharia, abandonou e se dedicou hoje a construir vidas.
Lembrando a você também que o Pode Estar 8, ele tem o apoio das cestas de café da manhã. Star Coffee precisou aí homenagear, presentear uma sobremesa, um salgado diferenciado. Star Coffee da Neiva. Neiva, um abraço, minha querida. É só ligar 35 999 50 23 17 e esses mimos e delícias chegarão aí no conforto da sua casa, do seu comércio ou do seu homenageado, homenageada. Temos o apoio também do Mágoa dos Cabelos, Miguel Nadur. As festas chegando, já o fim de ano já está aí na porta, formaturas, comemorações. Miguel Nadur, 35 984 23 21 95. E na hora daquela boa impressão, Gráfica Quick, Rua Paraíba 647, telefone 3714-1494. Também quero mandar um beijão para ela que está na nossa plateia hoje, a nossa diretora, a nossa mentora de tudo isso, vou falar assim, Dinda Paulino, está com a gente aqui, viu? Vamos seguindo então. Quer que eu repita? Você pegou a pergunta ou você pegou ela aí? Sandra, um livro que eu indico, ele chama Onde Estão as Minhas Moedas, é do João Garriga. Ele não é de Bert Helling, mas é um livro que traz clareza em relação à constelação familiar. É um livro importante, mas é um livro mais técnico, é esse livro que é Ordens do Amor, né? Ele é um livro importante dentro da constelação. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade da literatura, mas são casos de constelação, seminários, né, que Bert fez e é descrito nesse livro, né? Então, assim, a literatura é vasta. Eu achei muito interessante, para quem se interessar também, sim, essa autobiografia de Bert Helling, é bem interessante, conta a história dele, como é que ele chegou nas constelações, o que ele estudou, também é uma obra bem importante. Então, ele escreveu mais de 100 livros, mais de 28 idiomas, né, em 28 idiomas. Então, é uma literatura bem vasta. Só parte dela, né, que está traduzida no português, mas o que tem já dá para muito estudo. E antes das nossas considerações finais, eu quero falar para você que o Eric, ele também ele também atua na área da terapia com chácara, né? Exatamente. Se eu estiver errada, me corrige. Reiki, exato, mesa radiônica, constelação familiar e barra de Access. Olha só, o que seria? Dá para dar uma pincelada na barra de Access? Sim, são 32 pontos de liberações emocionais. São 32 pontos que a gente toca como se fossem pontos da acupuntura, né? Que a gente toca todos na região da cabeça e ali vai desbloqueando, né? Uma sessão de barra de Access dura mais ou menos 1 hora e é como se fosse uma energia passando mesmo através desses 32 pontos, né? Pessoa que sente aquele peso na cabeça, ele consegue, através da barra de Access, uma dor são mais, emocional. Liberações de emoções. Isso, sim, emocional, também, porque as pessoas às vezes têm tanto problema emocional, psicológico, principalmente nos dias de hoje. Correria, estresse, a vida para muitos ainda é uma insegurança, aquilo vai acumulando aqui, ó. As terapias energéticas também, como o Reiki, como a terapia dos chakras, elas são bacanas assim para trabalhar, mesa radiônica também, né, que trabalha não só com o corpo físico, mas com os corpos sutis, com a parte emocional, com a parte mental, com a parte espiritual. Então todas essas terapias energéticas ajudam aí a trazer esse equilíbrio, essa paz, né? Que na verdade a gente está focado às vezes muito só no físico, né? Sim. E esquece dessas outras partes. Então, para repetir, o Eric Fabian Chaves, natural de Belo Horizonte. Você está morando aqui em Poços? Moro em Poços. Nossa, família em Belo Horizonte. Sim. Irmãos, família, mãe, saudade de lá, muito, da capital mineira. Mas amo Poços. E como a família viu essa mudança sua para a constelação familiar? Então, a princípio, né, você deixar 25 anos de engenharia,
tiveram um pouco de resistência, mas entenderam que a gente tem que escolher o que dá prazer, Sim. O que a gente pode... eu senti muito um chamado de poder auxiliar as pessoas, né? E à medida que a gente vai auxiliando, a gente vai se curando também. Claro. Né? E eu sou apaixonado, né, por essa área. Eu falo que hoje, Sandra, que eu me encontrei, né? Não que na constelação, eu acho que teve o propósito, teve o tempo, mas hoje dentro das terapias integrativas, dentro da constelação familiar, foi o caminho assim que a minha alma encontrou. Então, as suas considerações finais para esse público maravilhoso, querido, que junto com você está sendo a nossa estrela hoje, olhando para aquela câmera ali, suas considerações finais. Gratidão pela oportunidade, Sandra, gratidão pelo convite, Dinda. É uma alegria estar aqui. Tudo que a gente está adquirindo de conhecimento é muito pequeno diante de toda a obra de Bert Helling, né? Então aqui eu pincelei um pouco, né, desse conhecimento, do que eu absorvi, do que eu aprendi. Aprendi muito também com a Camila Moreira, que é aqui de Poços de Caldas. Eu fiz um curso com ela também, fiz um curso em São Paulo, fiz o outro curso com ela aqui. E assim, passando um pouco desse conhecimento, né? Quando a gente encontra um caminho que nos dá mais paz, a gente quer passar isso adiante, né? Então é assim que eu me encontro dentro da constelação. E se alguém precisar de informações, mais detalhes, pode me procurar através do meu telefone, né, do 359-9157-5599. Vou ter o maior prazer em falar um pouco mais, né, da constelação familiar. E Sandra, todas as pessoas, né, a maioria das pessoas que passam para a constelação, no final fala, eu estou com uma sensação de paz, a sensação de colocar as coisas em ordem, sabe? O que estava pesando, o que estava desordenado, a constelação traz essa consciência, né? Essa consciência e ordena isso, né? Então, a partir daí que a pessoa olhou para o que estava inconsciente, ela vai caminhar de forma que ela possa enxergar isso e dar continuidade ao processo da constelação que foi feito, né? Então ela traz para o consciente e a partir daquilo ali ela vai fluir na vida ordenando isso. Seria isso. Agradeço demais a oportunidade. Obrigado. Pode Estar 8 conversou com Eric Fabian Chaves e falando em leveza é o que ele passa pra gente, uma leveza, por isso a entrevista correu soltinha, conversamos sobre vários assuntos dentro da constelação familiar. Você confere segunda-feira a partir das 17h30 no YouTube, Deezer e também todas as plataformas digitais. E agradecemos mais uma vez aos nossos apoiadores, a cesta de café da manhã Star Coffee 35 999 50 23 17, Miguel Nadur, o Mago dos Cabelos, que também está com a gente, 35 984 23 21 95 e a Gráfica Quick, Rua Paraíba, 647, telefone 3714 1494.